tema aqui bem interessante, bem falado, bem discutido aí ultimamente, né? Que é a relação de você proteger seus dados sensíveis nas suas APIs. Então, hoje você tem aí, é comum, né? Você ter nas suas APIs dados sensíveis. E um grande problema que a gente tem é como a gente faz para proteger esses dados, né? Então, existem diversos mecanismos, né, de segurança que a gente aplica dentro das nossas APIs, e hoje a gente vai explorar aqui uns mecanismos bem legais aqui da plataforma, em como a gente consegue proteger esses dados sensíveis. Legal? A gente vai falar aqui um pouquinho da visão geral, né? Tem um caso de uso aqui que eu vou trazer para a gente falar em cima dele. Vamos falar do Endpoint Security, né? Que é o módulo da Microsoft para resolver esse problema de exposição, né, de dados sensíveis, né, com tokenização desses dados. E depois a gente vai voltar para o nosso caso de uso e como que a gente resolveu, como eu resolvi esse problema, esse caso de uso, utilizando aí o ALF, né, utilizando também as políticas de tokenização. Legal? A gente já falou aqui das apresentações, né, então vamos pular aqui essa parte. Então, esse é o tema, né? Dados sensíveis, né? O desafio de expor essas informações e como proteger, né? Então, como você consegue expor esses dados, por exemplo, data de nascimento, endereço, dados de cartão de crédito, como que você expõe isso dentro das suas APIs, dentro da sua arquitetura, de uma maneira segura, de uma maneira que você consiga, né, proteger os dados dos seus consumidores, né? Então, visão aqui, tem um caso de uso, né, que eu trouxe para exemplificar aqui esse tema, né? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem uma Acme Telecom, né? Então, ela está lançando um novo app, e aí, nesse novo app, ela tem uma visão unificada dos seus clientes, né? Então, dentro desse novo app, né, estão os clientes, eles vão ter acesso ao profile dele, então ele vai conseguir ver os dados dele, endereço, data de nascimento, e-mail, cartão de crédito, porque ele tem ali informações de pagamento cadastradas dentro do sistema também, todo o seu histórico ali de consumo dentro da sua plataforma. E aí, esse app, né, ele tem aí tem um desafio aí que esse app ele vai ser também acessado pelo time de vendas, né? Então a gente tem dois perfis aí diferentes acessando essas APIs, né? O consumidor mesmo, né, que é o dono daquele dado, e o time de vendas, né, que também precisa ver os dados daquele cliente, mas o time de vendas ele não pode ver, por exemplo, dados sensíveis, né? Ele não pode ter acesso, por exemplo, ao cartão de crédito daquele cliente, ele não pode ter acesso, por exemplo, até ao e-mail daquele cliente, endereço, outros dados sensíveis da base de clientes, né? Então, esse é o grande desafio aqui desse caso de uso que eu estou trazendo hoje aqui. Então, como controlar esse acesso, né, entre o cliente e o time de vendas, né? Como fazer para que esses dados sensíveis, né, não sejam trafegados dentro da sua arquitetura, né, dentro das suas APIs, como proteger, né, esses dados sensíveis e permitir, né, que o consumidor, né, o dono daquele dado, ele consiga ver os dados dele, porque o dado pertence a ele. Então, ele, o consumidor, ele pode ver o dado dele, ele pode ver o cartão de crédito dele, porque talvez ele precise editar aquela informação, ele pode ver o endereço, ele pode ver essas informações. O time de vendas, não. O time de vendas, ele não pode ver essas informações. Então, como resolver esses desafios, né? Então, aqui é uma visão geral aqui do API LED para esse desafio, né? Então, a gente tem aqui a nossa camada de sistemas, diversos sistemas, né? Que são sistemas legados ou sistemas core ali da Acme, né? Então, ele tem ali uma API de cliente, uma API que controla a parte de pagamentos do cliente, e tem toda ali também uma parte de back-end da Telecom, né? Que menciona dados de contrato, né? Dados de plano que ele contratou, histórico, né? De pagamento, e aí essas informações, elas são propagadas através das camadas, né? E na camada de processo a gente tem ali duas APIs que são responsáveis por orquestrar essas informações, encapsular essas informações de pagamento e expor essas informações para a API de experiência, né? E essa API ela vai ser responsável, né, por
permitir, né, e disponibilizar os dados, tanto para a aplicação mobile, tanto ali para o tablet, ali também do time de vendas, com algumas informações dos consumidores. Então, imagina o seguinte, né, dentro dessa minha arquitetura eu tenho dados sensíveis, então eu tenho ali meu e-mail, por exemplo, é um dado sensível, posso até considerar talvez até o meu nome, meu sobrenome, um dado sensível, para não caracterizar a pessoa, a data de nascimento, por exemplo. Então, eu tenho ali diversas informações sensíveis dentro da minha arquitetura. Então, por exemplo, tem informações ali dentro de cartão de crédito. Imagina que esses sistemas, eles podem, por exemplo, ser sistemas legados, né? Então, eu não tenho muito controle sobre eles. Então, como eu faço para proteger essas informações, né? Como que eu faço para não expor essas informações nesse aplicativo e como que eu controlo, né, estes acessos também. Claro, né, que ali você pode discutir diversos tipos de cases, né, de implementação, né, você pode tentar em cada um dos seus sistemas e implementar uma rotina internamente, por exemplo, lá dentro da API do customer, implementar uma rotina para criptografar alguns dados ali internos, mas depois você vai ter que replicar toda essa rotina para as outras suas APIs. Então, isso é muito trabalhoso, é muito oneroso, né? E muitas vezes algum sistema desse pode ser legado, então você nem tem muito controle mais sobre ele. Então, como fazer, né, para que essas informações não sejam expostas aí dentro da sua arquitetura? E aí que entra o Endpoint Security, né, com as políticas de tokenização. Então, o que é o Endpoint Security? Né? Então, ele protege os dados sensíveis de uma forma muito eficiente. Então, você tem ali um dado sensível, ali nesse meu exemplo, ali, meu dado sensível é o e-mail. Então, eu envio esses dados para o meu serviço de tokenização. O serviço de tokenização, ele vai tokenizar, né, ele vai criptografar aquelas informações, e vai mascarar. Então, ele também permite mascaramento de dados também. Então, eu posso fazer tanto a tokenização daquela informação, daquele e-mail, por exemplo, de um específico dado sensível, ou também posso fazer, posso mascarar esse dado também. E aí, esses tokens, né, a plataforma, as grandes vantagens aí é que ele permite que o token ele permaneça o mesmo formato do dado original, né? Então, você vê que dado do e-mail, né, a estrutura base ali do e-mail, ela não muda, né? Então, isso para alguns sistemas, né? Então, dependendo do seu sistema legado, isso para você implementar e não mudar a estrutura do dado, ele é muito vantajoso, né? Porque você não precisa fazer nenhuma alteração no seu sistema de back-end, né? Então, basicamente, o que a política de tokenização vai fazer, né? Então, ela já tem ali, quando você cria o serviço de tokenização da Mule, né? Você tem ali uns formatos de dados específicos, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. E aí, dentro desses formatos, ele vai criar uma tabela ali com tokens baseados em cima desses formatos. Então, quando você enviar essas informações sensíveis, né, o serviço de tokenização, ele vai trocar, né, esses dados, né, ele vai tokenizar aquela informação original por uma informação tokenizada, né, então você está protegendo os seus dados sensíveis. E a política de detokenização, né, então como que eu trago de volta aquele dado sensível que foi tokenizado. Então, você tem uma política que consegue descriptografar, né, detokenizar essa informação. Esse serviço, né, ele deve ter, né, uma forma de acesso diferenciada, né? Então, por exemplo, você tem mais controles sobre quem tem acesso a ele, quem pode fazer essas tratativas de detokenização dos dados, né? E aí o serviço de tokenização, quando eu envio os dados tokenizados, ele devolve para mim o dado original. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, nesse exemplo a gente está falando de cartão de crédito. Veja que o formato do cartão de crédito, tanto o formato ali também do código de segurança, eles não mudam, mas a informação está tokenizada, e eu estou protegendo aqueles dados do cartão de crédito do meu consumidor, tá? Eu posso também utilizar mascaramento de dados com essa política. A diferença do mascaramento de dados é que eu não consigo trazer de volta o dado original. Então, uma vez mascarado o dado, ele vai ficar mascarado. Eu não consigo trazer ele de volta para o seu dado original.
com a tokenização eu consigo trazer o dado para o seu valor original. Tá? Então, os benefícios, né? Então, nenhum dado sensível será armazenado no serviço de tokenização. Você vai diminuir, né, essas zonas sensíveis, né, de implementação na sua arquitetura, né? Então, você vai atuar ali em determinadas APIs, não precisa, por exemplo, reimplementar toda essa parte de tokenização em cada uma das suas APIs ou seus serviços. Então, você está diminuindo ali bem drasticamente ali a zona onde você precisa trabalhar a proteção desses dados. Os números, né, de sistemas envolvidos vai ser menor, porque você está concentrando tudo isso no seu API Manager. Você consegue controlar, né, os serviços que vão ser autorizados a ter acesso àqueles dados sensíveis, porque de uma determinada forma você vai ter que trazer de volta aquele dado. Então, imagina para o nosso use case aqui, quando o consumidor acessar aquela informação na API, ele precisa ver os dados sem tokenização. Um outro use case que você pode pensar aqui é um serviço, por exemplo, de pagamentos automatizados de faturas, por exemplo. Quando você tem lá o dado do cartão do seu cliente, você vai fazer um processamento de pagamentos automatizado. Então, por exemplo, a sua API, possivelmente a sua API de processo, que vai fazer essa parte de pagamento, né, com o gateway, ele pode ter essa funcionalidade, né, de ser autorizado a detokenizar aquele dado do cartão e utilizá-lo internamente. E aí você diminui também a chance de exposição dos dados sensíveis na sua arquitetura, né? Então, como você já está controlando todos esses dados, você consegue aplicar essas políticas de segurança nas suas APIs, você vai acabar diminuindo a chance de exposição de dados sensíveis, principalmente para a internet. Aproveitar, tem uma pergunta aqui no chat. Você quer que eu faça ela agora ou você prefere responder depois? Vamos só terminar aqui essa parte dos slides, e aí, antes de aparecer ali, antes de ir para a demo, a gente responde. Maravilha. Alguns formatos, né, de tokenização, né? Então, você já tem ali alguns formatos específicos, né, que a plataforma te dá. Então, você tem ali já cartão de crédito, valores decimais, valores, por exemplo, você tem um dado específico para Social Security Number, né, que é basicamente o número de identificação nos Estados Unidos e em alguns outros países. Já tem um formato para e-mail, e aí você tem alguns outros formatos que também você consegue fazer customizações, né? Então, por exemplo, um formato, por exemplo, decimal, né? Você consegue controlar ali a quantidade de caracteres ou a quantidade máxima de dados que você vai tokenizar, dependendo do tamanho ali do dado que você precisa tokenizar. Então, você também consegue controlar, por exemplo, se o dado ele vai permanecer como original, né? Então, por exemplo, preservar, por exemplo, a quantidade, né, de caracteres e também preservar também o case dele, né? Se é uppercase ou lowercase, né? Então, você consegue preservar todas as características originais também do dado e você consegue fazer essas customizações nos seus formatos, né? Então, uma vez você tem os formatos, você vai aplicar eles dentro do serviço de tokenização. De tokenização vai ser responsável depois por pegar aqueles dados e tokenizá-los no formato que você configurou. E o formato de máscara, né? Como eu comentei, você pode também utilizar essas políticas para fazer mascaramento de dados, mas a única diferença é que você não consegue voltar mais para o dado original, tá? Para o nosso user aqui, como que é a solução adotada, né? Então, voltamos lá para a nossa figura do nosso API LED, tá? Então, eu trouxe para a minha arquitetura um serviço para a gente fazer segurança em cima de OAuth. Então, eu vou ter ali um serviço para controlar, né, a exposição das minhas APIs e protegê-las utilizando o OAuth. Essa solução ela vai rodar em cima do Runtime Fabric da Microsoft, né? Então, para rodar o serviço de security, as políticas de tokenização, eu preciso rodar isso em cima do Runtime Fabric, que é um serviço de
É um serviço baseado em Kubernetes, né, da Microsoft, então eu preciso rodar em cima dessa arquitetura, tá? Então, no meu caso aqui, no nosso use case, no meu use case aqui, montei uma infraestrutura em cima da Azure, e aí toda essa minha arquitetura, ela funciona em cima do Runtime Fabric, que está em cima ali da plataforma de Kubernetes. Então, todos os meus serviços ali estão rodando ali numa nuvem e rodando numa plataforma já ali com todos os recursos, né, de alta os recursos que a plataforma Kubernetes dá para a gente já. Tá? O caso de uso de tokenização, né? Então, vamos voltar lá. Então, imagina que eu tenho ali o meu sistema, né? A minha API de cliente, a minha API de pagamentos, né? Do cliente, que retorna os dados de pagamentos daquele cliente. Então, eu tenho ali uma informação de cartão de crédito armazenada e eu também tenho algumas informações pessoais ali armazenadas nas minhas APIs, né? De back-end. Então, com a política de tokenização, esses dados vão ser tokenizados, né? Então, as outras APIs, então, as APIs de processo e todas as APIs de experience, elas não vão ter acesso aos dados detokenizados, né? Então, elas não vão ter acesso aos dados, os valores reais dessas informações, né? Então, estou protegendo os dados dos meus clientes já na fonte, né? Então, todas as minhas APIs e sistemas, ela já tem a política de tokenização implementada, e isso vai me permitir que nenhuma outra API da minha plataforma, né, da minha arquitetura, ela consiga ver os dados originais dos meus clientes. Tá? E aí, como que eu faço, né, para resolver a parte da detokenização, né? Então, eu vou ter ali dentro da minha API de processo, então aqui eu tenho os dados tokenizados. Dentro da minha API de processo, eu vou ter um serviço específico que vai ter a política de detokenização. E esse serviço específico ele também vai funcionar em cima de OAuth, e ele só vai descriptografar de acordo com o escopo daquele token, o ALF, que eu emiti. Então, no meu caso, ele só fazer, descriptografar essa informação, detokenizar essa informação, quando o escopo, né, daquele acesso, né, for customer, né, que é o meu cliente que está acessando. E ali na minha API de Experience, né, ela também está protegida ali com a política de OAuth, né, onde eu vou gerar ali, acessar, né, minhas informações. Então, ali o time, tanto o cliente, né, como o time de vendas, eles vão ter ali escopos, né, diferentes, e com esse escopo diferente, eu vou conseguir, né, detokenizar ou não esse dado. Então, quando for um cliente, eu vou detokenizar essa informação, porque essa informação pertence àquele cliente. Então, ele pode ver o dado na sua forma natural, né? Mas quando for vendas, por exemplo, ele não vai conseguir ver esse dado detokenizado. Beleza? A gente vai partir para a demo agora. Não sei se você quer falar já a parte da pergunta aí, ou Renato, aí manda bala. Legal, vamos às perguntas então. Vamos seguir aqui a ordem. O Vitor perguntou: onde a senha do cartão do cliente ficaria nessa arquitetura? Como proteger ela? Acho que nesse caso, né, Guilherme, meio que você acabou explicando, né? No caso do cartão, não vai ter especificamente a senha, né? Existem dados tão sensíveis, talvez, quanto a senha, que permitem, né? Enfim, alguém mal intencionado fazer um estrago, mas você acabou lidando isso tokenizando, né? Não sei se você quer complementar. E também depende um pouco da implementação sua no seu gateway, vamos dizer assim, né? Porque tem serviços recorrentes, vamos dizer assim, assinaturas. Vamos pegar lá a assinatura nossa do Spotify, da Netflix. Essas assinaturas, elas exigem o código de segurança uma vez só. Por quê? Depois que você colocou aquele código de segurança, esse código de segurança ele não vai ser utilizado novamente, porque é um serviço de recorrência, né? Então, ele só vai, por baixo dos panos, né? Você o número de cartão de crédito e aquele pagamento, ele já foi autorizado uma vez,
ele já vai ser autorizado novamente as próximas vezes, porque é uma característica desse serviço de recorrência. Dependendo da sua necessidade, né? Por exemplo, você precisa talvez armazenar o código, o CCV do cartão na sua arquitetura, né? E aí, nesse caso, a tokenização ela vai te ajudar a preservar, manter, né, esse dado sensível tokenizado, né, e não expor essas informações, e também vai te ajudar ali no seu processo de certificação, por exemplo, com PCI e etc, né? Então, a política de tokenização também, ela colabora nisso também, quando você vai participar, né, ou você está promovendo a sua plataforma para ter uma certificação, por exemplo, PCI e etc., os serviços de tokenização vão colaborar muito para você fazer essa implementação, e vão diminuir muito a parte de implementação que você precisa fazer, porque você vai estar delimitando ali algumas bordas ali, né? Então, imagina ali, num serviço de PCI, você não precisaria submeter todo o seu sistema de back-end, né, para essa certificação. Por quê? Porque quem está cuidando da parte da tokenização é os serviços que estão acima ali, né? Então, isso acaba diminuindo ali um pouco ali a sua aplicação, né, a sua certificação, né, com PCI, por exemplo. Mas depende muito do use case. Maravilha. Indo aqui para a próxima pergunta. Essa aqui é uma pergunta do André. O gerenciamento de permissões do Endpoint Platform é uma das formas de controle de acesso dos serviços de detokenização? Ou esse controle é feito de forma independente de políticas e permissões da organização? Acho que no final você acabou explicando, né? No seu caso aí, você controlou através de políticas, através de escopos OAuth, né? Sim, também você vai determinar, por exemplo, quem que acessa aquela API, né? Você pode colocar outras políticas, por exemplo, no meu use case aqui, eu tenho uma política também de Client ID e Client Secret. Então, pelo menos, além daquele token OAuth que precisa ser retransmitido, né, da camada de experience, um serviço precisa estar registrado lá naquela API para conseguir acessar ela, né? Então, ali também, junto ali com o Identity Provider e etc., você consegue fazer também alguns ajustes ali também para determinar quem que pode ter aquele acesso naquela API e controlar melhor isso também. Mas a ideia é que esse serviço de tokenização, né, de detokenização, um serviço que vai dar essa possibilidade de detokenizar, é que você consiga controlar bem quem tem o acesso dele também, né? E aí o Mule, com as suas políticas de segurança, e também com esses outros componentes que você traz, por exemplo, eu trouxe o Okta como Identity Provider, ele vai nos ajudar também a aumentar, né, a segurança e o isolamento dessas APIs aí. Beleza. Tem aqui mais uma pergunta da Poliana. Internamente a esse serviço de tokenização, teria alguma definição de chave como criptografia, por exemplo, mesmo que mantenha o formato só um exemplo? Eu não sei se você entendeu, eu não entendi. Eu não entendi também. Acho que era legal a Poliana explicar, mas eu acho, se eu entendi, é mais ou menos assim: se existe algum mecanismo que você possa escolher, eu quero que você criptografe usando determinado algoritmo. Não, o serviço de tokenização ele funciona em cima de formatos, né? Eu tô Então chutando aqui, eu tô chutando, tá? ele não faz um hash, né, e etc. Ele tem uma outra forma de trabalhar. Então, quando você faz, por exemplo, a tokenização, lá por baixo dos panos, o serviço de tokenização não está fazendo um hash para uma informação do cartão de crédito, ele vai converter para aquela outra informação e gravar aquilo, né? Todo o serviço é baseado em tokens, né? E aí esses tokens, eles já são gerados, né, quando você inicializa o serviço. E aí, com base nos tokens, então, por exemplo, você tem um token de cartão de crédito, né? Com base naquele token de cartão de crédito, ele vai ter ali uma forma aleatória de determinar
ali quais são os tokens daquele formato em específico e converter aquele número de cartão de crédito, né, real para um número tokenizado. Eu vou aproveitar, Guilherme, falar que a pergunta do Vitor que é bem parecida, tá? Que é assim, o algoritmo de tokenização é o mesmo ou podemos customizar, podendo usar um... Ixi, agora esqueci que é HS, 256, etc. Não, por baixo dos panos ele não faz dessa forma, né? Na verdade é um algoritmo específico da Muli, né? Que garante, por Exato. exemplo, um cenário assim que o pessoal às vezes usa é cartão de crédito. Cartão de crédito, você quer pegar aquele número e gerar um outro número que é fake, digamos assim, mas tem aquele formato do cartão de crédito que é numérico, o número de caracteres. Você não pode simplesmente fazer um hash e gerar letras, interrogação, pontuação. Você tem que fazer um depara que faça sentido, que para o outro lado ainda ele acha que é um cartão de crédito. Então não é tão customizável assim. Maravilha. Poliana, depois, se não foi exatamente isso, você avisa a gente pode colocar o áudio aqui, tá? Agora chegou aqui um monte de perguntas. Eu vou fazer mais uma, aí depois a gente coloca as outras mais para o final. O Silvio perguntou: então, nos casos de um modelo Cloud Hub ou VPC, não poderia usar o serviço de tokenização? Não, o serviço de tokenização é exclusivo para funcionar em cima do Runtime Fabric. Por quê? Aí tem umas questões aí, tanto de infraestrutura como de compliance também, né? Então, imagina o seguinte, o Cloud Hub é uma infraestrutura da Amulisoft gerenciada por questões de compliance, né? Por questões e até de certificação dessa plataforma, esses serviços de tokenização não podem rodar numa arquitetura de um terceiro, né? Então, ele tem que rodar numa arquitetura sua. Então, por isso que o modelo de deployment para esse cenário, para você ter o serviço de tokenização, ele precisa rodar em cima do Runtime Fabric, porque ele vai estar num ambiente seu. E aí também tem umas questões de infraestrutura, né? Porque ele gera uma tabela de tokens, então isso também tem ali um consumo ali, a parte ali, que fica na sua responsabilidade, né? Então, na responsabilidade do cliente, né? Não, mas não impede que você tenha uma arquitetura mista, né? E é ideal também que você busque uma arquitetura mista, né? Então, se a gente voltar aqui para esse API LED aqui, então, por exemplo, esse Customer Profile aqui, ele pode estar no Cloud Hub. Nada impede que ele esteja exposto através do Cloud Hub. E aí, seus serviços internos aqui, ou seus proxies para fazer a tokenização, aí sim você controla eles dentro do seu Runtime Fabric, porque basicamente você vai ter ali algum serviço de back-end ali que você vai querer proteger esses dados sensíveis. E aí você pode ter um mix aqui também de APIs de processo que estão no Cloud Hub e outras que estão dentro do Runtime Fabric também. Acho que essa é uma das grandes vantagens aí também desse modelo híbrido da Microsoft que funciona muito bem para alguns cenários aí de implementação. Maravilha. A gente tem aqui ainda mais duas perguntas, mas vamos seguir com a demo? Aí na sequência a gente faz elas. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu partir aqui para o meu. Vamos ver se eu continuo logado aqui ainda. Beleza. Então aqui eu tenho, dentro da minha conta, né? Só dar uma repassada aqui no que eu tenho aqui configurado de infraestrutura. Então, como eu mencionei anteriormente, né, todos os meus serviços, nesse meu use case, eu trouxe todos os serviços, já fiz o deploy deles todos dentro do Runtime Fabric. Eu estou utilizando um Runtime Fabric gerenciado, né, na Azure, né, então ele já está conectado com o Kubernetes, serviço de Kubernetes da Azure, tá? Eu posso ter esse serviço também na AWS e na Google, e eu também posso instalar o Runtime Fabric dentro dos meus servidores. Então, por exemplo, se eu tiver um data center, eu tiver infraestrutura, eu posso utilizar esse meu data center e instalar, né, toda a infraestrutura da Microsoft para rodar o Runtime também. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um serviço já autogerenciado da Azure, tá? Serviço de tokenização, né? Então, uma vez configurado o Runtime Fabric, eu
crio o serviço de tokenização. Então, quando eu crio o serviço de tokenização, eu vou escolher os formatos que eu vou trabalhar dentro do meu serviço. Então, isso daqui vai gerar a primeira, a tabela inicial de tokens, né? Então, dependendo da quantidade de formatos que você escolhe, dependendo da extensão, né, de caracteres que você está trabalhando, ele vai gerar novos formatos, novos tokens, né, dentro dessa tabela. Então, o tempo de deployment dele também pode ser maior, e o tamanho dessa tabela também ele pode ser maior, uma vez que você fez o setup dele. Mas, como eu disse anteriormente, quando você faz quando o serviço faz a tokenização por baixo dos panos, né, ele não está fazendo a tokenização daquele cartão de crédito para aquele token, né? Então, isso vai preservar que a sua arquitetura, né, essa tabela sua, ela não vai crescer exponencialmente, né? Tá? Ela só vai crescer de acordo com a quantidade de formatos que você escolhe, né? Não com a quantidade de informações que você tá tokenizando ao longo do tempo. Tá? Então, dentro do seu serviço de tokenização, você vai ter ali algumas configurações ali também de tamanho da máquina, né, e etc, para você rodar ele. Uma vez configurado, eu tenho algumas políticas. Antes disso, né, tenho aqui também dentro da minha configuração um identity provider, né, fazendo gerenciamento dos meus clientes, né, que é o Okta, né. Então tenho configurado aqui o Okta porque estou utilizando uma política de OAuth pelo Okta, então conectei o Okta dentro aqui do Endpoint Platform, tá? Então todos os meus registros de aplicações e todos os meus emissões, né, de tokens OAuth vão ser controlados pelo serviço da Okta, tá? Lá dentro do serviço da Okta, né, eu tenho ali algumas configurações específicas, né, que eu fiz para ter aqueles meus profiles, os meus grupos. Acho que o objetivo aqui hoje é um bom papo, isso aqui dá um papo de um meetup inteiro para falar só disso, né, só para falar de configuração do Okta e configuração, por exemplo, de escopos, configurações de grupos, etc. Mas só para dar uma pincelada aqui, dentro da minha configuração do Okta, né, eu configurei, né, alguns tipos de grupos diferentes, e aí esses grupos vão estar ligados àqueles escopos, né? Então, um time de vendas, ele vai ter um escopo apertado, o time de customers, ele também tem um outro escopo, tá? Mas tem aí boas referências também, né, para você fazer a configuração do Okta com o Ubisoft, para você também fazer a configuração de escopo. Tem boas referências na internet sobre isso, mas também é um bom tema aí para ser explorado aí num meetup específico, só para a gente falar dessa parte aqui, tá? Sobre as minhas APIs, né? Então, se eu entrar aqui dentro do meu API Manager, tem algumas APIs já expostas, né? Então, quando eu tenho um serviço de tokenização, o serviço de tokenização, ele só vai estar disponível, né? A política de tokenização, ela só vai estar disponível para uma API gerenciada através de um proxy do Runtime Fabric, tá? Então, eu preciso ter um proxy do Runtime Fabric configurado para que eu consiga utilizar e aplicar políticas de tokenização. Então, nesse meu cenário aqui, né, eu tenho a minha API de back-end configurada, né, a minha implementação. Então, tenho a minha API de implementação, tenho o meu proxy do Runtime Fabric na frente dele, e aí o meu proxy do Runtime Fabric é o que vai ser responsável por fazer a tokenização desses dados. Então, aqui tem uma política de client ID também registrada aqui, né? Então, para ter acesso às API, eu preciso ter um acesso registrado no meu API Manager para consumir ela, e aí também tenho a minha política de tokenização configurada aqui. Tá? Então, vamos editar a minha política de tokenização, só para mostrar para vocês o que eu tenho configurado aqui. Então, essa minha API é de clientes, né? Então, eu tenho ali alguns dados sensíveis que eu estou tokenizando. Então, eu escolho o serviço de tokenização, eu estou tokenizando os dados da resposta, né? Então, por exemplo, é um serviço de GET. Então, quando eu der um GET nas informações, todos os dados da resposta eles vão ser tokenizados. Então, estou tokenizando o meu e-mail. Então, aqui eu defino
uma expressão DataWeave, né, para pegar o campo, né, o atributo específico para ser tokenizado, e aqui eu escolho o formato que eu quero que ele seja tokenizado, tá? Uma coisa interessante, né, que por padrão, se algum um processo de tokenização falhar, o seu serviço ele vai dar um erro e subir esse erro para quem chamou a sua API, né? Então, por padrão, sempre ele vai estourar um erro caso um token, um formato seja inválido para aquele determinado tipo de dado que você configurou e etc. Você pode configurar isso também para não falhar e etc. Dentro da própria política. Então, isso está no seu controle também. Você pode controlar isso de acordo com as suas necessidades. Então, essa é aquela nossa API de Customer, né? Se a gente lembrar lá do nosso API LED, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, o nosso API LED, então, a gente está falando aqui da API de Customer, tá? Na minha API de pagamentos, eu também tenho uma política de tokenização configurada, bem similar ao outro serviço, né? Mas nesse caso, eu estou tokenizando o meu cartão de crédito, para isso eu estou utilizando um formato específico de cartão de crédito. Esse formato específico ele vai preservar, né? Isso que é interessante, né? Essa preservação, como eu tinha mencionado anteriormente, a preservação do formato. Então, isso é muito importante para determinado use case que você vai fazer. Imagina que você tem um serviço legado, que você quer tokenizar as informações desse serviço legado. Então, você pode utilizar essas APIs para tokenizar essas informações, sem mexer nada, sem mexer na estrutura de banco de dados, sem mexer em qualquer outro tipo de serviço, porque o formato do dado ele vai ser o mesmo. Então, você pode, por exemplo, tokenizar a informação e enviar essa informação tokenizada para um serviço de back-end, gravar essas informações tokenizadas, por exemplo, no seu banco de dados, e depois você tem um outro serviço que recupera esses dados e detokeniza eles. Então, essa é uma questão bem interessante da preservação dos dados. Então, aqui eu estou tokenizando o número do cartão e o código de segurança. Tá? Vamos para o use case agora. Então, basicamente, eu tenho dentro das minhas APIs, vale mostrar aqui também a API de experiência. Né? Então, na minha API de experiência, eu tenho uma política de OAuth configurado, né? Um PID. Então, dentro da minha API de experiência, eu tenho dois recursos. Né? Então, o recurso do cliente, quando ele acessa as informações, eu tenho um endpoint específico /me, né? Minhas informações. Então, eu vou acessar, eu como consumidor, eu vou acessar as minhas informações neste endpoint. Outros endpoints, né, com as informações dos clientes, por exemplo, para pegar todos os clientes ou para pegar um cliente específico baseado em um ID, ele está habilitado, por exemplo, para o serviço, para o time de vendas, né? O time de vendas ele consegue ver todos os clientes, por exemplo, e consegue ver algumas outras informações desse cliente também, claro, não consegue ver os dados sensíveis. E no meu serviço, né, para o serviço de cliente, todas as minhas operações são feitas nesse endpoint me, tá? Uma vez que eu tenho o token emitido, né, pelo Okta, né, e com aquele escopo, né, específico do cliente ou do time de vendas, eu propago esse mesmo token para minha API, por exemplo, de processo, que é o que a gente viu aqui. Então, essa API Customer Data é a minha API de processo. E dentro dessa minha API de processo, eu configurei. Eu tenho também a minha política de Client ID, então preciso estar registrado. Para essa API específica, né, para esse proxy específico, eu repasso aquele mesmo token que foi solicitado na camada de experience, né? Então, eu propago esse token para essa camada de processo. E aqui eu tenho a minha política de detokenização, que basicamente eu vou reverter todos aqueles dados que eu tokenizei do cliente, tá? Então, como eu estou orquestrando, né, duas APIs, as informações do cliente, também as informações de pagamento, então tenho todas essas informações neste mesmo endpoint, tá? Aqui eu também tenho
uma política, né? Então, essa tokenização ela só vai funcionar quando eu enviar para que ele recuperar as informações de um cliente específico, né? Então, quando eu estiver recuperando informações de diversos clientes, por exemplo, elas vão voltar no estado original, né? Não no estado com dado real, tá? Bem, essas são as minhas APIs. Vamos aqui para um use case agora, utilizando o Postman. Então, tenho meu Postman aqui, já tenho aqui minha coleção das minhas chamadas de APIs. Então, por exemplo, né, vou pegar aqui uma API de sistema, né? Então, uma API de sistema, eu tenho um acesso aqui interno, que eu tenho registrado na minha API, então estou consumindo, né? Então, imagina, eu sou uma API de processo consumindo essa API de sistema. Então, eu só vou ver os dados tokenizados. Então, ninguém na minha organização, a não ser que eu determine isso, ele vai conseguir ver os dados sensíveis, tá? Vamos fazer um use case aqui, logando agora a minha API de... Vamos lá para a nossa camada de experience, né? Então, tem aqui os meus endpoints do cliente, né? Então, aqui eu, como Guilherme, né? Eu vou logar e eu vou ver as minhas informações. Então, eu vou mudar aqui para pegar meus dados. Vou gerar um token, ou ALF, para ele. Eu já estava autenticado. Deixa eu... Senão fica parecendo que é mágica, né? Deixa eu sair daqui. Vou fazer o logout aqui. E aí eu volto aqui, eu gero um novo token. Então aqui eu sou redirecionado para o serviço da Okta, né? Então aqui dentro do Identity Provider da Okta, eu vou informar as minhas credenciais como consumidor. Então eu tenho meu usuário e senha registrado no Identity Provider. Então aqui registrei, já gerei o token para aquele meu usuário. Então aquele token meu Access Token, né? Ele tem um scope de Customer, né? Então já veio configurado corretamente aqui para mim. E aí, quando eu acessar a API de Experience, então, por exemplo, eu só vou conseguir acessar meus dados. Eita, peraí que deu ruim aqui. Sempre acontece, né, pessoal? Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Deixa eu remover esses tokens antigos. O chat aqui tá bombando, hein, gente? Vai dar uma briga boa aí para ver quem vai levar esse voucher de engajamento aí, hein? Porra. Vai ser legal. Na verdade, vai ser difícil escolher aqui, hein, gente? Está show de bola. Bem, beleza. Então, acessei meus dados. Então, estou logado como Guilherme, estou acessando meu endpoint, que vai retornar as minhas informações. Então, eu, como consumidor, eu consigo ver meus dados. Então, consigo ver eles detokenizados. Então, estou vendo aqui meu e-mail, estou vendo aqui meu endereço, estou vendo meu número de telefone, estou vendo os dados aqui do meu cartão de crédito também. Tá? Tem algum outro endpoint aqui que eu pego dados, alguns outros dados? Então, aqui, por exemplo, é um serviço que eu retorno todos os dados, por exemplo, de histórico de pagamentos. Então, por exemplo, aqui, nesse endpoint, eu estou utilizando uma política de mascaramento, né? Então, estou mascarando aquele número de cartão e preservando os últimos 4 dígitos, por exemplo. Então, esse dado aqui eu não consigo reverter ele para o original. Como é um estado histórico, né? Então, estou utilizando a política de mascaramento só para mascarar aquele dado do cartão e só retornar os 4 últimos dígitos. Legal? Se eu tentar acessar um outro endpoint, né? Por exemplo, se eu tentar acessar um endpoint com todos os clientes, eu não vou conseguir porque eu não tenho escopo para aquilo, né? Então, eu não vou conseguir fazer esse determinado tipo de operação. Isso aqui está protegido pela minha política de OAuth, tá? Então, agora a gente vai mudar aqui o nosso... Vou fazer um logout aqui de novo. Eu vou mudar agora, eu vou logar como time de vendas. E aí eu vou tentar acessar os dados do cliente de novo. Tá? Então, vou logar agora como time de vendas.
ser redirecionado. Eu tenho... Acho que isso. Já tem um usuário aqui criado. Token gerado. O escopo dele agora já veio diferente. Salvo. Então, agora, se eu executar esse endpoint, eu vou conseguir retornar todas as informações de clientes. Então, eu consigo ver todos os clientes, mas eu não consigo ver os dados sensíveis dele. Pelo menos os que eu determinei como dados sensíveis. Né? Então, o meu endereço agora já não voltou. O meu telefone também já não voltou. Mas interessante a questão, de novo, né, da preservação do dado. Né? Então, isso é muito interessante para os cenários onde você precisa tokenizar essas informações e, por exemplo, salvar na sua base de dados sem precisar fazer nenhuma alteração de estrutura de dados ou coisas semelhantes. Então, vocês veem que eu consigo ver outros clientes também, mas todos eles com os dados tokenizados. Consigo resgatar, por exemplo, uma informação de um cliente específico. Então, por exemplo, o Guilherme, meus dados. Então, aqui voltou os dados tokenizados. E aí, se eu tentar acessar os recursos também daquele específicos do cliente, eu não vou conseguir, porque isso também já está protegido na minha política OAuth. Então, não preciso me preocupar com isso. Então, o time de vendas também temos aqui uma divisão de acessos, aqui uma segregação de acessos entre dois perfis de usuários aqui, tá? Bem, pessoal, acho que era isso. Vamos aí agora para um monte de perguntas aí de vocês aí. Espero que tenha ficado claro aí o que eu fiz aqui. Claro que tem muitos detalhes aqui que valem aí um outro meetup, né? Só para falar aqui de Okta, por exemplo. Mas tem bastante coisa legal aí sobre tokenização também. Da demo que você mostrou foi a que mantém mais ou menos o formato, né? O telefone lá, parece um telefone, não é um telefone, mas parece um telefone. Exato. Então, imagina que você tem um sistema lá legado e você quer, por exemplo, tokenizar toda aquela sua base de dados. Você pode utilizar uma API para mexer um código no seu sistema legado. Então, isso é bem interessante. E eu vi que a hora que você configurou ali, você criou um proxy. Só é possível aplicar essa política em APIs que estão ali como proxy do Runtime Fabric? Isso, é uma característica, é uma configuração da plataforma, né? Então você precisa ter um proxy do Runtime Fabric para ter acesso e poder configurar a política, né? Então, isso também por questões de performance, né? Como o serviço de tokenização, quando você está executando o serviço de tokenização, você está executando a política de tokenização, ele vai chamar um serviço, por baixo dos panos, ele vai chamar esse serviço de tokenização, né? Então, por questões de performance também, isso fica segregado, né, da sua API de back-end, né? Então, isso também garante aí que você tenha uma performance, uma ótima performance, né, quando você está fazendo esse tipo de tokenização e detokenização dos seus dados, porque você está separando bem aqui os contextos aqui da sua API e deixando essa parte do front resolvendo aí essas questões da tokenização e não dando overhead, por exemplo, na sua API no seu back-end, por exemplo. Legal. Bom, vamos às perguntas aí do chat. A gente tem aqui mais uma pergunta do André. Ele pergunta o seguinte: em caso de terceirização dos serviços, aí ele colocou aqui entre parênteses, de tokenização, mascaramento de dados ou gerência de permissões, existe alguma forma eficaz de garantir o funcionamento da solução, mesmo com a indisponibilidade do serviço, um plano B de execução interna, talvez? Tipo, sua API, por exemplo, uma das suas APIs caiu, alguma coisa nesse sentido? Talvez seria pensar em alguma espécie de contingência, talvez, se falhar esse serviço, né? Foi o que eu entendi aqui.
Do serviço de tokenização, você diz. Isso. O serviço de tokenização você pode escalar, né? Ele tem ali, como ele está por baixo dos panos funcionando numa estrutura Kubernetes, né? Então ele é altamente escalável também, né? Então você pode escalar esse serviço, você pode dar mais poder de processamento para ele. Então você tem ali disponibilidade desse serviço para evitar, por exemplo, um overhead de acessos venha a cair e derrubar toda a sua arquitetura, por exemplo. Certo. Temos aqui mais uma pergunta do Silvio. O Silvio participando aí bastante também, junto com o André. Um usuário acessando de mobile, desktop, teria direito de ver, conferir os dados sensíveis dele para possível alteração ou bloqueio, como habilitar quais clientes poderiam acessar a informação tokenizada? Isso está entrando talvez num outro quesito, um pouco mais de granularidade, né? Tentando customizar quais são os dados que podem ser expostos, etc., né? Você pode pensar em algumas alternativas dessas um pouco mais customizadas, né? Porque você também tem você tem duas formas, né, de configurar o serviço de tokenização, na verdade, né? Você pode tanto expor ele como políticas, né? Então, através de um proxy, você configura políticas de tokenização. Um outro exemplo seria você expor diretamente o serviço de tokenização, que é basicamente esse cenário aqui. Então, com o serviço de tokenização, você consegue, por exemplo, no payload, determinar qual é a informação que você está enviando e qual o formato esperado. Você não precisa ir lá naquela tela do API Manager e configurar. Então, você pode ter, por exemplo, você pode ter um serviço ali, um processo ali, para funcionar de uma forma um pouco mais dinâmica, vamos dizer assim, parametrizada. Então, determinada informação eu tokenizo, determinada informação eu não tokenizo, determinada informação eu detokenizo, dependendo também do nível de acesso. Então, dá para fazer algumas... tem bastante alternativas aí, sim. Principalmente quando você utiliza, por exemplo, o serviço de tokenização diretamente, porque aí você pode fazer bastante customizações criando, né, o fluxo, outras APIs para chamar esse serviço de tokenização de forma independente, sem precisar configurar, igual eu fiz lá no API Manager, os campos, né, as expressões de quais campos vão ser tokenizados ou não. Então, você consegue, implementando esse serviço de tokenização, você consegue ter bastante flexibilidade também para você ir no nível aí de cada campo, por exemplo, determinado, baseado em configuração e etc. Isso aí é legal, porque a pergunta lembra um pouco do LGPD, né? Assim, de quais dados que pode permitir ou não, né? Sim, então, por exemplo, você pode ter acesso a um profile lá, né? E aí você fala o campo A, B, C, eles são sensíveis e o campo X, Y, Z não. E aí, dinamicamente, você queria fazer isso através desse serviço de tokenização exposto diretamente, porque aí você consegue controlar exatamente sem precisar fixar lá na política, né? Quais são os campos que vão ser tokenizados ou não. Claro que ali também você precisa ter algumas outras alternativas, engenharias ali, né? No seu desenvolvimento, para você determinar ali o que pode ser, o que não pode ser, quem tem direito ou não tem direito, etc. Mas é altamente customizável, sim. Legal. Acho que a questão, né, de você chegar nesse tipo de granularidade, se eu não me engano, existe um produto da Salesforce que você consegue, né, a gente só não vai explorar aqui porque acaba sem desculpa aí de outro meetup, mas depois eu posso até procurar o link aqui desse serviço e depois você pode dar uma olhada. Se eu não me engano, isso está relacionado, né, com um produto que eles têm que chama-se CDP, né, Customer Data Platform, e aí acredito que eles têm lá uma feature que talvez dê para chegar nesse nível aí de granularidade. Bom, vamos seguir aqui para a próxima pergunta. Poliana fez outra pergunta aqui, achei bem legal também a pergunta dela. Estou encucada. Onde estaria esse serviço de tokenização fisicamente falando? Dentro do meu runtime,
visualizaria como API, ou algo assim, né? Quando ela fez essa pergunta, você ainda não tinha começado a demo, né? Então a gente viu alguns aspectos, né? Que no Runtime Manager aparece um menu a mais lá, né, Guilherme? Onde pode configurar quais são os dados, né, que você vai armazenar na tabela. A gente consegue ver também, na hora de cadastrar política, algumas regras, né? E do ponto de vista físico mesmo, isso está rodando no Runtime Fabric, certo, Guilherme? Isso é um pod lá, no final das contas, é um pod que está rodando lá no seu Runtime Fabric, dentro da sua infraestrutura, dentro do seu cluster, e ele não é um serviço exposto, né? Ele é um que funciona numa porta, não sei se deu para ver ali, mas na demo, ele está exposto numa porta diferente, né? Então, ele está ali encapsulado ali internamente dentro do seu cluster. Então, somente dentro do seu cluster que você teria acesso, por exemplo, para implementá-lo diretamente, né? Com aquele exemplo que eu dei de você implementar o serviço, chamar ele diretamente ao invés de chamar ele como política, né? Então, mas no final do dia ele está lá dentro do seu cluster, bonitinho, rodando dentro da sua arquitetura lá. Maravilha. A gente tem aqui outra pergunta do Silvio. Existe alguma referência para calcular o aumento de latência devido à tokenização ou destokenização? Que a gente sabe que, enfim, não tem almoço grátis, né? Tudo tem um custo aí, né? Aí a pergunta é se existe algum lugar onde diz, olha, talvez perca tanto, ou se você já fez esse teste. Ótima pergunta também, Silvio. Vai depender muito dos seus formatos. Então, assim, não tem uma resposta padrão para isso, mas aí vai depender dos seus formatos, a quantidade de formatos que você está utilizando, tamanho desses formatos, né? Então, isso tudo vai impactar na hora do serviço de tokenização rodar dentro da sua arquitetura. E a quantidade de informação. Então, imagina que você tem um payload lá de 20 megas. Pô, aí você com certeza você vai ter perca de desempenho quando você estiver rodando dentro desse payload. Mas aí, para você ter esses números mesmo, aí você precisa ter o seu use case e fazer testes de performance para você identificar aí o que você está perdendo e etc. de latência nessas políticas. Aquelas típicas APIs de system do SAP, né? Que o pessoal coloca lá 200 campos, né? Não vai tokenizar tudo, né? Tokeniza o que é necessário ali. E também a quantidade de informação que você está retornando, né? Então, dependendo aí da sua API, dependendo da quantidade de informação que você está retornando, você pode ter ali umas surpresas, vamos dizer assim. Mas também não tem essa resposta pronta, né? Maravilha. A gente tem aqui a pergunta da Patrícia. Existe alguma alternativa para os dados sensíveis utilizando o Cloud Hub? Né, seria somente a criptografia? Acho que você até comentou, né? Talvez trabalhar com um modelo híbrido, né? Sim, acho que a grande questão aqui é você ter isso, né? Você poder trazer um modelo híbrido para sua arquitetura, né? Então, imagina que aqui, nessa API, né, Customer Profile, você pode rodar ela dentro do Cloud Hub, por exemplo, você não precisa gastar a sua infraestrutura, você não precisa estar fisicamente localizado no seu cluster. Kubernetes, essa API, ela pode estar rodando dentro do Cloud Hub, por exemplo. Faz sentido também ela rodar, talvez, dentro do Cloud Hub, mas aí é um serviço específico que vai ter lá o serviço de tokenização, então aquele proxy, ele precisa estar rodando dentro da sua arquitetura. Então, aí você não tem como fazer isso dentro do Cloud Hub, né? Pelas questões de compliance, pelas questões de segurança envolvidas nesse processo de tokenização e etc. Então, quem está responsável por tokenizar e detokenizar precisa estar dentro do seu cluster aí, seu cluster Kubernetes aí. Agora, o Guilherme, aquele que não quer pagar, por exemplo, ou não tem a infraestrutura, também pode fazer aquela solução MacGyver, né? Pode criar uma custom policy, tem até como implementar o Weave para fazer. Sim, existe até uma custom policy feita pelo time de engenharia da Miro e está prontinha, está lá na Exchange. Você pode procurar lá não sei, acho que masking, alguma coisa assim. É uma política customizada, né? Que você pode aplicar no
no seu Cloud, no API Manager do Cloud Hub, e lá nessa política você fala quais são os campos que você quer mascarar. E aí ele vai lá e mascara os campos. Então, você já tem Sério? ali pelo menos sim. Você já Uma tem custom pelo menos policy disso? feita pelo próprio time de engenharia da Mule. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha que legal. Também não sabia, não. Vou até procurar aqui, já tô abrindo aqui para fazer um login. Oh, já era, a gente já tem tema aí para mais 3 meetups aí, né? Octa, essa política. Pergunta aqui do Guilherme, é Daros, né? Depois, se eu falei errado seu sobrenome, me avisa. Acho que vai muito do que a gente tinha conversado no evento anterior, né? A pergunta dele, né? Vou resumir aqui com as minhas palavras, é se tem como fazer isso direto no Flow sem API Manager, né? Enfim, tudo é possível, né? Só que você vai ter muito mais trabalho se você for implementar ali na mão, né? Aí entra em algumas questões que o Guilherme comentou também, né? Principalmente se você for submeter a sua aplicação a alguns tipos de certificação, né? Você pode ter você vai ter um trabalho a mais para conseguir certificar isso, né? Então, sempre é possível fazer, mas você vai ter um esforço a mais. Isso, exatamente. Não sei se vocês estão vendo aí minha tela. Então, aqui é o repositório, né, do time de engenharia da Mille. Ele já tem uma política aqui de mascaramento. Você pode utilizar ela, por exemplo, no Cloud Hub. Ela está prontinha aqui. Você só precisa baixar o código-fonte, instalar dentro no seu Exchange. E, basicamente, ela é bem simples, né? Você fala os campos que você quer mascarar e ele vai mascarar para você de acordo com os nomes desses campos. Então, e dá para você customizar ela também, né? Como você tem um acesso ao código-fonte, você pode clonar esse repositório aqui e customizar ela também. Olha, interessante. Uma alternativa aí. Se colocar aqui no chat aqui. Manda o link. Bom, a gente tem aqui uma pergunta do Thales. Por que não tokenizar na Experience API? Tokenizar as System APIs não geraria um desafio para os flows de integração? Exemplo, dados do sistema A para os dados do sistema B. Essa é a grande questão. Você está protegendo acessos até indevidos internamente. Então, a ideia aqui é você fecha tudo e aí você abre para quem realmente precisa. Então, se você tem um serviço interno que realmente precisa ter aquele acesso àquelas informações sensíveis, você vai dar acesso específico para aquele sistema. Isso vai diminuir, como disse no começo da apresentação, vai diminuir as zonas sensíveis que você tem para trabalhar dentro da sua arquitetura. Então, a possibilidade de vazamento, a possibilidade de brechas, né, ela vai ser menor porque você está trabalhando num contexto de fecha tudo e abre só para quem realmente precisa. Fecha na origem, né? Fecha na origem do dado. Exatamente. Acho que a pergunta também é legal porque acho que a ideia também, a pergunta é assim, mas se você fechar lá na origem, ô Guilherme, seu nome agora não é mais Guilherme, é Macarrão, porque foi tokenizado. Depois, como eu vou conseguir identificar você no outro sistema, no SAP? Porque seu nome mudou. Talvez essa foi a pergunta, por que não fazer na Experience? Certo. Mas acho que isso aí também vai muito do use case, né? O Guilherme apresentou um argumento ótimo, né? Então, às vezes você tem um dado ali que ele vai realmente estar restrito ali a systems, né? Você não quer que ali dentro, mesmo da sua VPC, seja acessado indevidamente, mas às vezes você pode ter um use case diferente também, né? Não que seja assim, escrito na pedra isso, né? Sim. E lembrando que a maioria dos vazamentos, né, pessoal, eles vêm de dentro, né? Não vêm de fora. Então, você pega todas essas... pode pegar aí os últimos casos aí de vazamento de dados. A maioria desses vazamentos de dados se dão, por exemplo, de informações dentro de log, por exemplo. Informações, talvez, de alguém, um usuário que tem acesso a um sistema, a um banco de dados, que ele extraiu uma tabela.
no final do dia, foi algo bem simples. Algum cara que tinha um acesso a mais ali, Select da vida, conseguiu pegar todos os dados e copiou isso e expôs na internet. Isso acontece. E a maioria dos dados, dos vazamentos estão relacionados a isso. Por exemplo, um dos grandes vazamentos que teve no Twitter de dados sensíveis foi basicamente porque o pessoal estava logando, colocando no log as informações. Então, colocou no log o e-mail, colocou no log a senha e etc. E aí alguém pegou aquele log de dentro do time do Twitter, de engenharia do Twitter, pegou aquele log e expôs. E aí teve um grande vazamento do Twitter, mas foi uma informação que não era tokenizada, né? Então estava sendo gravada crua dentro dos logs, e alguém com acesso interno pegou aquela informação, copiou e expôs na internet. Até um exemplo assim, estava até pensando agora, Guilherme, sobre esse negócio que você comentou, né? Os ataques geralmente vêm de dentro. E aí, às vezes, esse serviço aí de mascaramento é para você expor um dado que para quem está consumindo não é interessante. Por exemplo, o pessoal agora está usando muito o Marketing Cloud para fazer as campanhas, identificar, e aí às vezes quer usar uma chave, como por exemplo o cartão de crédito. O cartão de crédito não é importante o número em si, né? É só que seja um identificador. Então você pode fazer um mascaramento na camada de experiência e já fornecer o dado para o Marketing Cloud. Mas por que não fazer na System? Porque aí você protege desde a origem, né? Então, assim, qualquer serviço que tiver no processo, experience, que trafegue esse dado, mesmo que logue sem querer, ainda vai estar mascarado, digamos assim, né? Tokenizado. Que Exatamente. projetos maiores, às vezes você pensa, mas tá tudo dentro da minha DMZ, né? Mas às vezes você tem projetos maiores, você tem muitas pessoas trabalhando ali dentro da VPC, né? Então, às vezes qualquer pessoa ali que tem acesso a fazer um deploy, por exemplo, de uma page process, né? Se a system não tiver protegida, ela poderia colocar uma aplicação maliciosa ali, né? E ficar consultando essas informações, né? Então, se tiver a possibilidade realmente de proteger na origem, né? Fica mais restrito. Isso daí às vezes lembra aquele... Desculpa. Pode falar. Isso aí às vezes lembra aquele negócio do... Ah, tem como pegar minha base de produção e mover para homologação, mas mascarar os dados? Verdade. Esse Já daí ouvi lembra bastante assim... disso. Lembra esse tipo de coisa, não lembra? Assim, em vez de você pegar a sua base de dados e transformar, de repente você faz essa tokenização, tô falando que é perfeito, mas você já fornece os dados meio que mascarado para aquele outro serviço. E aí numa camada de experiência talvez faça sentido, né? Para quem tiver acesso àquela API de homologação, digamos assim, vai ter acesso aos dados meio que tokenizado. Enfim, o risco não vai ser tão grande assim. Exato. Bom, Muita coisa. temos pergunta aqui também, mais uma pergunta do Vitor. Hoje o pessoal caprichou aí nas perguntas, é muito bom, gente. O Tokenization Service está na mesma licença de contratação do RTF? Existe diferença da licença do Tokenization Services entre RTF on-premise ou em algum provedor de cloud? Você quer responder essa aí, Catai? Acho que eu posso responder a primeira parte, a última parte. Quando você adquire uma licença Demolisoft, tá? A licença Demolisoft, quando você adquire os vCores, você pode rodar em qualquer lugar, tá? Então, se você for rodar um Primes, Cloud Hub ou Runtime Fabric, é a mesma licença, não tem distinção de preço. Mesmo, né, quando você roda no Cloud Hub, você utiliza a infraestrutura da Muli. Agora, a pergunta que a gente passa aí para o Catai, né, esse serviço de tokenização, se ele já vem ali na base subscription, né, ou se é necessário eles criar uma feature à parte para ativar isso daí quando você está precisando usar. Ixi, agora essa pergunta foi muito complicada. Eu não sei, não. Se o tokenization está debaixo de security, isso aí eu não sei, não lembro. Mas ele é um entitlement separado, ele está dentro do Endpoint Security. Então você tem que ter uma contratação lá do Endpoint Security. E o Endpoint Security ele não tem só as políticas de tokenização, tá? Então ele tem muito mais coisas ali envolvidas ali. Nós tem políticas de de controle de tráfego, controle de acessos indevidos, de borda, etc. Então você tem ali outros recursos envolvidos nessa licença especial aí, que é o Endpoint Security.
O módulo de tokenização ele é só uma parte, né, do Endpoint Security. Então, Vitor, assim, o cliente que ele tem o Runtime Fabric, ele adquiriu pelo menos, né, uma base subscription que ele vai ter lá acesso ao Endpoint Platform e vai ter lá os vCores, né? E aí, se ele precisar desse serviço de tokenization, ele vai precisar adquirir uma feature à parte, que é o Endpoint Security. E aí, um dos recursos do Endpoint Security é o tokenization. Talvez até a pergunta do Vitor está relacionada porque tanto o Runtime Fabric, porque não Cloud Hub, né? E assim, na verdade, não existe distinção entre on-premise e cloud, viu, Vitor? Na verdade, assim, só não funciona no Cloud Hub por causa da arquitetura do Cloud Hub. É por limitação mais técnica do que realmente uma limitação de preço. Sim, e design também, né? Essa questão da tokenização foi feito o design para estar dentro da infraestrutura ali sobre a responsabilidade do cliente, né? Mas realmente, Fabrício, faz sentido a sua analogia. Pode ser que, devido a só estar ali presente no Runtime Fabric, poderia se presumir, né? Já que eu tenho a licença do Runtime Fabric, vem, né? Boa analogia. Porque assim, ele roda como um container separado, né? Um pod, igual o Guilherme falou. Uhum. E hoje, na arquitetura do Cloud Hub, não tem como você disparar um serviço que é seu serviço junto com esse outro pod. Não existe esse conceito. Você só deploy o seu. Então, talvez, esperamos assim que no futuro, no Cloud Hub 2.0, que deve sair ano que vem, eu não sei. Talvez nessa nova arquitetura, talvez já seja possível fazer no Cloud Hub. Realmente é uma limitação muito mais técnica do que outra coisa. Legal. O Vitor aqui, só que agora é outro Vitor, tá? É Vitor Cruzeiro, tá? Ele fez aqui uma pergunta. Se o mascaramento faz com que o valor original nunca mais possa ser resgatado, quais os casos de uso para ele e por que vale a pena usá-lo ao invés da tokenização? Essa pergunta é boa, hein? Boa, hein, cara? Ele é menos expensivo, né? Porque você não está criando um token, né? Então ele é menos expensivo. Então vai ser mais rápido, vamos dizer assim. Onde que você vai utilizar ele? Acho que tem um use case aqui da minha API aqui que acho que ele exemplifica isso. Deixa eu ver se eu ainda estou acessando aqui. Então, por exemplo, um dos recursos que eu tenho aqui quando eu acesso os dados do cliente, não sei se dá para ver aí bem, mas eu tenho aqui um histórico de pagamentos, né? Então, aqui nesse histórico de pagamentos, eu tenho a informação de qual cartão que foi utilizado para naquele pagamento e qual que é a bandeira. Mas essa informação que ela não é importante, né? Para importante para fins de relatório, para informações de usuário, eu não preciso tokenizar essa informação, não preciso gastar em infraestrutura para ficar tokenizando isso, porque isso aqui não vai servir para mais nada. Isso aqui só vai ser um dado de relatório e etc., que eu preciso soltar para alguém. Então, aqui nesse caso, o mascaramento ele cai muito bem, porque ninguém vai precisar acessar esse dado do cartão de volta nesse caso aqui do histórico. Então, você pode utilizar o mascaramento para esses cenários, que você não precisa realmente ter de volta o dado original. Legal. E o inverso também, né? Assim, só pegando a pergunta e invertendo também, se você quiser, por exemplo, você devolve o telefone. Meu telefone é o 1015 e 20, por exemplo. Tudo bem, isso aí não é um telefone, mas vamos supor. Aí depois eu quero acessar a API falando que meu telefone é aquele. Se eu usasse o mascaramento ia falar, mas você é jogo da velha, não sei quem que é você. Mas você fala que é o 10, 15, 20. Beleza, peraí que eu vou fazer aqui a reversão aqui, mudar para o seu telefone original e aí eu mando para a sua API. E aí a API vai conseguir funcionar normal, né? Então você consegue fazer a busca depois se necessário, né? Exatamente. A consulta adicional. Sim, algo que me vem à mente também às vezes você vai fazer, né, um MFA, né? E aí ele coloca lá, olha, você quer receber em qual canal? No seu telefone, final tal, no seu e-mail, final tal, né? Acaba sendo um caso de uso também para o mascaramento. Agora temos pergunta do
Vitor, Magnani, né? É assim que se diz o sobrenome dele. Seguindo a linha da pergunta do Renato, por ser proxy, podemos aplicar esse serviço de tokenização em APIs externas também? Sim. Sim, Você pode ter ali um Endpoint Service Mesh ali também, ali na frente, ali, com suas outras APIs ali, feitas, deployadas, né? Não gosto dessa palavra, mas em outras utilizar ele em qualquer use case. Acho que essa é a coisa também do Runtime Fabric, do Endpoint Security, para você resolver problemas de compliance aí, também entrar em processo de PCI, etc., tendo que desenvolver menos coisas possíveis, que ajuda bastante, ele diminui bastante aí o seu case de implementação, dependendo do seu cenário. Tem até um use case da Microsoft, se você olhar no cenário da Microsoft, uma companhia aérea que tem um use case lá falando bonitinho, tem a história lá, falando de use case dela, que ela aplicou um Endpoint Security, né, de tokenização, para fazer um processo de compliance PCI. E com utilizando, né, as políticas de tokenização, ela conseguiu ali reduzir o tempo de implementação em várias X vezes, então bem vantajoso para eles, para aquele cenário. Maravilha. Temos aqui mais uma pergunta do Thales. Consegue usar o serviço de tokenização com o Auth Provider nativo da Molisoft ou é melhor usar um terceiro como Okta? Essa pergunta é bem interessante. O Thales, o Identity Provider que você vai utilizar, assim, pode ser o da sua preferência, né? O Guilherme usou o Okta, enfim, porque ele escolheu ali, né? E um ponto importante, não existe um Identity Provider fornecido, né, pela Molisoft, né? Então, a plataforma, ela cria ali mecanismos para que você possa plugar o Identity Provider aí da sua preferência. Vou fazer uma pergunta aqui, já que eu tenho o Também eu só microfone. queria colocar mais uma coisinha aí. Faz a pergunta, Ricardo. Agora eu fiquei na dúvida. Para eu usar o serviço de tokenização, eu preciso de um OpenID Connect, de um serviço de Identity Provider? Boa, Essa é a minha pergunta. eu ia responder exatamente isso. Não, você não precisa, as coisas não são conectadas. A questão do meu use case que eu trouxe o Auth para ser mais uma característica de segurança, apartar profiles, né, ali diferentes, ter níveis de acesso diferentes ali dentro daquele meu use case. Então, por isso que a gente trouxe o Auth aqui para exemplificar este cenário, né, do cliente acessando o dado e do time de vendas, né, utilizando scopes, por exemplo, do Auth. Mas você pode utilizar a política de tokenização e elas não estão vinculadas, né, à política de Auth, né, são totalmente independentes. Ah, entendi. Então, na verdade, assim, só para resumir, né? Todo mundo faz a demo básica lá, só de tokenizar. Você veio aqui fazer a demo mais complicada, né? Pra Já mostrar que sabe. enfiei a mão pelo pé aqui, já vamos tudo. Quando a gente traz, né, o embaixador Molisoft, a apresentação é outro patamar, né? E aí só um gancho também sobre o Alf da Mule, né? O Alf da Mule, você é totalmente responsável pela implementação dele. Então, dependendo do seu cenário aí, se você tiver baixa volumetria, etc., não precisar fazer tantos ajustes, não ter tanta customização, etc., ele é um bom caminho, sim, para você, pelo menos, já começar uma iniciativa com Alf dentro da sua organização. Mas se você precisa ter controles mais específicos, igual que no meu caso, né? Tem escopos diferentes, tem grupos lá separados, eu preciso fazer o controle dessas pessoas dentro do Identity Provider. Então, você viu que eu logo, né, dentro do Identity Provider, coloco as minhas credenciais que vão me identificar como cliente, né? E aí, como cliente, eu vou ter acesso às minhas informações, né, e não dos outros clientes. Então, tudo isso aumenta o nível de complexidade da implementação, se você estiver utilizando o Auth ativo lá da Mule, né? Porque ele não tem esses recursos, você precisa implementá-los. E um Okta da vida, e etc. aí da vida, ele vai te ajudar nesses cenários mais avançados.
Ô, Guilherme, e Renato também, eu acho que a hora, acho que tá ficando meio tarde, hein? Acho que daqui a verdade, pouco eu você pergunta preciso ir lá sobre. eu preciso ir dar banho no meu filho. Maravilha. Depois a gente pode responder aqui no chat. São 3 perguntas aqui, mas a gente pode responder no chat. Vou aqui armar aqui para a gente poder fazer o quiz. Aí a gente precisa agora selecionar, dentre essas perguntas, né, que foram feitas, sei lá, alguém que vocês achou que ou participou mais, ou que fez uma pergunta muito interessante. Aí querem fazer essa escolha aí, Guilherme, Fabrício? Eu escolho o que o Guilherme escolhe. Ele pode Perfeito. escolher. Eu escolhi isso Mas também. vocês estavam mais de vista aí no chat do que eu durante a apresentação. Acho que não seria justo da minha parte eu escolher alguém aqui. Eu não vi muito chat aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode iniciar o quiz. Aí, Guilherme, você vai dando uma olhadinha aí no chat, ver se tem alguma pergunta que chama a sua atenção. O que você acha? Vocês estão querendo me complicar isso, sim. Aí, a gente tem uma regra aqui que é importante, é que, gente, se você ganhar aqui por participação, você não vai ganhar de novo no quiz, tá? Então, a gente vai ver ali os primeiros colocados do quiz. Então, vamos supor, né, que o cara que ganhou aqui, a moça, né, que ganhou aqui, ela também ganhe. O quiz é um voucher só, tá? Não é cumulativo. Aí eu vou rodar aqui o quiz, compartilhar minha tela. Aí, Fabrício, Guilherme, vão olhando com calma aí, discutam aí no WhatsApp. Aí depois a gente pensa no nome aí, pode ser? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder rodar aqui o quiz. Tem uma pergunta, ô, Guilherme, do Silvio, que ele fala assim, no monitoramento do MULI, fica evidenciado de alguma maneira a tokenização no monitoramento? Sim, depende também do tipo de monitoramento que você tem, né? Então, nesse meu caso que eu estou utilizando Runtime Fabric na Azure, então aí, dependendo da sua subscrição, você tem um monitoramento centralizado dentro da plataforma, dependendo da sua subscrição, você tem um monitoramento dentro do próprio cluster do seu provider, por exemplo, né? Mas você tem todo o monitoramento lá, sim, das informações, etc. E o nível de detalhe você pode configurar lá no serviço de tokenização também, você pode configurar o nível de detalhe de logins, etc. Vocês estão